Que pena. Que pena, mas há tantos imersos na tristeza, no desalento, inclusive tantos desesperados e sem sentido para viver. Que pena. E por que estão assim? Ora, meus caros, São Paulo, na segunda leitura de hoje, transborda da sua experiência de fé, do seu encontro com Cristo. Transborda a tal ponto de formular quase como que um hino de exultação. E lembremos que o apóstolo passou inúmeras provações, perseguições. Ele chega mesmo a dar uma lista de tudo isso. Mas hoje, passado tudo o que ele passou, o que ele sofreu, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará, portanto, da felicidade? E diz algumas coisas que fazem sofrer: dor, espada, perseguição, nudez, como que dizendo, nada disso. E mais ainda, nestas coisas, nessas dificuldades da vida, diz ele, somos mais do que vencedores. A expressão em grego, traduzida um pouco mais corretamente, seria, somos super vencedores. Não só vencedores, super vencedores. Portanto, meus amigos, existem muitas pessoas tristes por um só motivo. E não é a dor, e não é a perseguição, e não é a fome, ainda que todas as coisas sejam doloridas, difíceis, ainda que existam os problemas na existência humana e são naturais, porque não há vida sem problemas, sem a sua contradição. Pois ainda que se tenha tudo isso, diz o apóstolo, somos super vencedores, porque conhecemos a Cristo. E como bem diz aquele canto que ocasionalmente temos em nosso santuário, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Quem conhece mesmo, não de ouvir falar, mas de sua experiência pessoal, de seu encontro único, irrepetível, e ao mesmo tempo que pode ser permanente neste mundo e no outro. Vivem pessoas, e tantas, imersas na tristeza e no desalento, porque não conhecem Jesus, ou porque o conhecem muito mal, ou porque sequer tiveram uma experiência de vida de fé. Quem nos separará do amor de Cristo, diz o apóstolo? Nem nada, nem ninguém. Aliás, só tem uma pessoa no mundo com esse poder de me separar do amor de Cristo. Só uma. Eu mesmo. Cada um. Cada um tem o prodigioso poder de aproximar-se de Deus o quanto quiser e ser, portanto, feliz e viver uma vida não só com Deus, em Deus e por Deus. Mas tem também o mesmo prodigioso poder de afastar-se, levar uma vida sem Deus ou até contra Deus. Quem poderá me separar do amor de Deus, diz o apóstolo? Nem os anjos, nem os demônios, nem as tribulações, nem o apedrejamento, nem a flagelação, nem nada, nem ninguém. Quando nos convenceremos disso? É certo que não temos aquela tristeza à morte, que não estamos desalentados e sem sentido para viver, senão não estaríamos aqui. Mas de vez em quando nos ronda a tristeza. De vez em quando os problemas da vida falam um pouco alto. E todo dia tem a sua dor, tem o seu peso, tem a sua dificuldade. Mas isso não pode nos separar de Cristo. Só eu posso me separar de Cristo. Quando decorarmos esta lição do apóstolo, nossa vida será outra. E, portanto, quando nos rondar a tristeza, é hora de nos aproximarmos mais de Deus. E aí vem o Evangelho de hoje em nosso socorro, para nos indicar o como.
Aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem muito. Esse evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, tão nosso conhecido. E o que tem de importante para a nossa alegria de viver? Um detalhe. Um detalhe que deveria chamar muita atenção. Afinal de contas, nenhum dos que estamos aqui duvidamos de que Jesus pudesse alimentar a multidão a partir do nada. Poderia fazer aparecer milhares de pães e peixes a partir do nada. Mas ele não fez assim. Ele perguntou: o que tendes aí? E veio um menino que tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é isto, dizem os apóstolos, para alimentar a multidão? Tão pouca colaboração, mas era tudo que ele tinha. Ele fez o que podia fazer. E a partir disso, Nosso Senhor faz o milagre. Insisto, Nosso Senhor poderia fazer o milagre a partir do nada, mas quis contar com aqueles 5 pães e 2 peixes. Quis contar com a colaboração. E aí está o nó da nossa questão. Por que muitas vezes nos ronda a tristeza? Por que às vezes caímos no desalento? Perdemos o norte da nossa vida? Porque não fazemos às vezes a nossa parte. Porque descuidamos disso. E quem sabe, achamos que Deus deve fazer tudo. Mas há algo que Deus não fará: passar por cima da nossa liberdade. Se há uma coisa que Deus respeita com toda delicadeza, é a nossa liberdade, para escolhê-lo e aproximá-lo dele o quanto quisermos. E se não fizermos isso, se não fizermos a nossa parte, Deus não fará o grande milagre da nossa felicidade, nem neste mundo, nem no outro. Porque a escolha por Deus, com Deus e em Deus, não é algo teórica. Não é apenas dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, diz Jesus. Há que fazer a sua parte. E cada um tem a liberdade precisamente para isso, para amar a Deus. Fomos para isso criados. E a alegria não está em dar gargalhadas necessariamente. Senão bastaria comprarmos uma biblioteca de livros de piadas e teríamos a vida resolvida. Mas não é assim, todos sabemos. E quantos buscam, não em livros de piadas, mas em outras coisas, a alegria de viver e não a encontram. Porque a alegria está no coração de quem conhece e encontra e tem trato de intimidade com Nosso Senhor. Quando eu digo que quero uma coisa, não basta só dizer, tenho que usar os meios. Senão a minha prática desmente a minha teoria. E nas questões de vida de fé, se queremos estar com Deus, temos que nos dispor a estar com Deus, a usar os meios. E Nosso Senhor já revelou os meios. E Nosso Senhor já deixou os meios ao alcance. E são os mesmos que fizeram os santos felizes. Os mesmos que São Paulo utilizou, que Santa Teresa, que Santo Inácio, que Santo Agostinho, os mesmos. Vida de oração, vida de virtudes e vida de sacramentos. Não há outro caminho, não há novidade. Se alguém dissesse algo diferente, estaria mentindo ou falando da sua ignorância. Os caminhos de Deus já estão traçados e revelados, estão ao nosso alcance. Agora, não podemos nos queixar que nos faltará a alegria de vez em quando, se nos falta a oração. Estamos em época de Olimpíada. É bom lembrar como é que se faz um atleta, como é que se faz um campeão. Não é de um dia para o outro. Há que treinar, há que fazer um plano, assim como temos de vez em quando que fazer um plano de trabalho, um plano de descanso, um plano de férias, um plano de estudo para passar no vestibular, para ir bem na faculdade. Temos que fazer um plano de vida espiritual, que é o negócio mais importante da nossa vida. Porque quem sabe sabemos investir muito bem em outras coisas, mas não investir na nossa alegria, na nossa felicidade, que é estar com Cristo.
Quantos milagres veríamos se colaborássemos um pouco mais com a graça de Deus? Quantos milagres veríamos se dedicássemos 5 minutos por dia para ler o Evangelho? Será que é muito isso? Uns outros 5 a 10 minutos para um bom livro de leitura espiritual, começar pelo Catecismo da Igreja Católica, que também é livro de espiritualidade. E mais uns 10 minutos, 15, quem sabe, para falar com Deus como se fala com um amigo. E abrir o coração. E às vezes dizer: Senhor, eu gostaria de ver televisão agora, gostaria de estar na internet agora, gostaria de ler o jornal agora. Mas como sei que me vês, que me ouves, que estás aqui, por isso estou falando contigo. E isso já é oração. E das boas. Portanto, meus caros, usemos os meios, como sacramentos, a Santa Missa, que é a abertura do céu, onde vem sobre nós o próprio Salvador, que é a fonte da alegria, que é o encontrar-se com Ele. E o sacramento da alegria, propriamente dito, que é a confissão. Por isso está lá o Padre Cadígio, para fazer as pessoas felizes. Para isso nós ficamos padres, para fazer as pessoas felizes. E só há um jeito de fazer as pessoas felizes: levar Deus para elas e elas para Deus. Então, meus amigos, vamos à prática. Vamos usar os meios. Se usarmos os meios, os verdadeiros milagres acontecerão em nossa vida. Mas temos que querer e fazer. Quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta o apóstolo. Nem nada, nem ninguém, exceto minha má vontade, exceto minha preguiça, exceto meu egoísmo, exceto eu mesmo. Só eu. Se algo de tristeza nos rondar, saibamos bem decor: sou eu mesmo. Tenho que voltar para Deus, tenho que recomeçar, porque se descuidarmos dos meios de estar unidos a Deus, fatalmente virá a tristeza, virá o desalento, porque virá a distância do Senhor. Hoje Jesus fez um grande milagre no Evangelho, a partir de uma pequena colaboração. Assim é conosco. Temos que fazer a nossa parte. Se cada um fizesse a sua parte, esse mundo seria tão bom. E nós seríamos tão mais felizes. É certo que nós, sozinhos, não faremos milagres. Mas podemos ser, na nossa vida e na vida do mundo, como aquele menino que levou a sua parte. Uma pequena parte, mas insubstituível parte. Lá eram 5 pães e 2 peixes. Na nossa vida, é o nosso querer.